Olá, olá, bem-vindos todos por aqui, muito bem-vindos. Questãozinha chegando para gente e o nosso assunto será URL. Isso mesmo, assunto presente nos nossos editais, quando a banca, no caso Vunesp, a gente vai trabalhar uma questãozinha aqui da Vunesp, traz internet. Muito bem. Lembrar o que é o URL, tá bom? Então vamos sempre manter a informação. Então o que que nós temos aqui? O L de local, o U para nós de uniforme e o R de recurso. Local, uniforme de um recurso. Vamos lembrar que esse elemento recurso é o que eu, usuário, vou buscar desta navegação. Então, o meu recurso é o meu arquivo que eu vou trazer lá da minha navegação. Então, vamos lembrar, a gente depende de um navegador. Neste navegador, por meio da barra de endereço, a gente vai visualizar a nossa URL. Exatamente. Para a gente resolver essa questão, que foi proposta pela VUNESP, em 31/10/2021, na prova do escrevente judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. É importante a gente lembrar, revisar ou colocar, né, para estudo a composição de uma URL. Não tem como estudar o URL se não tem a base, ou seja, a estrutura, a composição. Então, vamos começar a montar uma estrutura. Primeira proposta da URL, a gente fala do protocolo. Esse protocolo também pode aparecer nas nossas provas como esquema. Muito bem. A segunda informação são os caracteres. Quem são os caracteres, professora? Os dois pontos, barra, barra. Muito bem. A terceira informação que a gente encontra, eu vou chamar aqui como endereço da máquina. E dentro desse endereço da máquina, a gente vai encontrar o domínio, certo? Dentre outros elementos. Mas para resolver essa questão, a gente vai trabalhar de acordo com essa proposta, o domínio. Aí a quarta linha de uma URL será para nós o caminho, tá? E dentro desse caminho, a gente pode chegar em um recurso, exatamente. Então, trabalhando na primeira linha, lembrar que a gente tem muito assunto de URL, não é apenas só essa informação. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Um exemplo simples. Vou rodar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui HTTP, posso até usar o HTTPS, dois pontos, barra, barra, www.vunesp.com.br. Então, o que que nós temos aqui? Primeira estrutura é o nosso protocolo ou o esquema. Segunda estrutura são os nossos caracteres. Essa terceira estrutura para nós é o endereço da máquina. Nesse centro, ó, vunesp.com, a gente chama de domínio. Em algumas provas também pode aparecer como DNS. Então, aqui, olha, a gente pode chamar de domínio ou em algumas provas como DNS. Muito bem. Depois de toda essa estrutura, o que é que nós vamos ter? Que for além desse endereço da máquina, né, que nós temos toda uma composição aí, que num segundo momento a gente vai trazer outra questão para conversar, aqui nós teremos o caminho. Então, por exemplo, eu entrei na página da VUNESP, fui na área de concursos, ok? Na área de concursos, eu fui, por exemplo, aqui no TJSP, dando um exemplo,
eu selecionei edital.pdf. Então, por exemplo, essa informação aqui no caminho é o nosso recurso. Então, aqui a gente tem, né, um pouquinho, cada vez mais, eu vou trazendo uma questão para a gente conversar sobre o URL, e aí a gente teria um caminho, né, e dentro desse caminho, um exemplo, um recurso. Então, toda essa estrutura é para nós uma URL que vai estar presente lá no nosso navegador, na barra de endereço. Então, a gente está buscando, né, um local uniforme para um recurso. Então, nós estamos a um endereçamento, né? A gente está falando de um endereçamento de uma informação que eu estou buscando por meio da navegação. Então, essa questão para nós que a VUNESP trouxe para o TJ lá em 2021, inclusive, eu até deixei aqui, foi a questão de número 89, que a VUNESP mencionou. Ao navegar pela internet, deve-se conhecer a URL de um site. Para onde você quer ir? É um endereço, né? A gente está buscando uma informação. Ah, eu vou acessar o banco. Então, você tem que saber o endereço do seu banco. Ah, eu vou comprar um livro na internet. O que você quer comprar? Você tem que saber esse endereçamento, onde você quer chegar, né? Então, o nosso um local uniforme de um recurso. Considerando que a URL é composta por três partes principais, então o que a VUNESP deu? Ela deu o caminho, o protocolo e o domínio. A estrutura adotada para a URL. Lembrar que essa é uma estrutura, falando, quando se fala na internet, a gente fala de uma rede mundial de computadores. Nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de mundo, né? É uma regra universal. Então, a primeira estrutura, né? A estrutura adotada, primeiro é o protocolo, segundo para nós é o domínio e terceiro para nós é o caminho. Então, é um tipo de questão considerada fácil, um tipo de questão considerada dada em um concurso público e não pode vacilar, porque é uma questão resolvida por você, candidato, aí em 30 segundos. Então, o que que nós temos? Não começa pelo caminho, não começa pelo domínio, não começa pelo domínio, começa pelo protocolo. Na sequência, nós temos o domínio e o caminho. Começa pelo protocolo, primeiro nós temos o domínio e depois nós temos o caminho. Então, o que que nós temos aqui? A nossa alternativa C responde a nossa questão. E aí nós temos uma questão para trabalhar devagarinho, criando estrutura sobre o URL, aplicada pela VUNESP na prova do TJ de São Paulo. E a nossa alternativa está aqui: protocolo, domínio e caminho. Lembrar que o domínio, no nosso caso, ele fica nessa terceira parte aqui para nós, que é um elemento que precisa ser aberto, né, ser estudado. Numa outra oportunidade, eu trago uma outra questão para a gente falar sobre, ok? Isso. Mais um pouquinho de URL para os seus estudos. Eu sou a professora Roseli Prado. A gente se encontra em outra questão, em outra resolução, tá bom? Então,